Gente, todo mundo animadíssimo, então, para o nosso primeiro bloco de fonética. Então, neste conteúdo de fonética, nós vamos ter 5 blocos. O ideal é que você faça um por mês, porque o objetivo do nosso curso é que você revise todos os conteúdos mensalmente. Então, este é o objetivo princípio do nosso curso. Então, estamos aqui com questões de fonética e aí nós vamos revisar as questões a partir disso aqui. Sempre vou começar relacionando para você o que são os conceitos fonéticos. Quais as matérias que você deveria dominar no bloco. Então, conceitos fonéticos. A gente tem lá o conceito de fonema. O que é o fonema, gente? Reprodução de um som, né, a partir de uma letra ou de um conjunto de letras. Então, vou colocar assim, ó, fonema, som. O que a gente sabe sobre fonemas? O número de letras pode ser igual, menor ou maior que o número de fonemas. Algumas letras merecem atenção, tipo a letra X, que forma dífono, tipo a letra U, que pode não ser pronunciada nos grupos GUE, GUI, QUE, QI. Então, eu já sei que essas letras podem oferecer alguma dificuldade, já tenho uma noção disso. Eu tenho o que a gente chama de dígrafo, 2 letras, único som. O que a gente chama de dífono, que vai acontecer com a letra X, que é o X com som de o quê? KS. Encontro consonantal. O encontro consonantal são 2 consoantes, ambas sonoras. As duas emitindo som. Então, a gente tem um encontro consonantal também. Temos os encontros vocálicos. Hiato, são 2 vogais em sílabas separadas. Ditongo, que é semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. Tritongo, que a gente vai ter semivogal mais vogal mais semivogal. Então, ó, você já sabe o que está compreendido na nossa matéria de conceitos fonéticos. Quando a gente pensa em conceitos fonéticos, os conceitos fonéticos vão abranger fonema, dígrafo, que também pode ser chamado de digrama, dífono, encontro consonantal, encontros vocálicos. Tem um negocinho que a gente chama de falso hiato, que é o hiato, que é o encontro que queria ser hiato, mas não é, né? É quando a gente tem uma semivogal mais uma vogal em sílabas separadas. E fazendo as sequências, nós vamos revisar todos esses conteúdos aqui. Então, nosso objetivo é revisar por meio de questões. É o que a gente vai fazer agora. Então, vamos para as questões. Tenho certeza de que você foi muito bem. Lá na sua planilha, é importante você colocar o número de acertos para você ir percebendo assim, estou melhorando, estou piorando, qual é o conteúdo que realmente eu tenho mais dificuldade. Isso acaba sendo fundamental para você sair bem, tá? Bom, encontros consonantais são grupos formados por mais de uma consoante sem vogal intermediária.
Então, beleza, na hora que falou encontros consonantais, eu sei que são duas consoantes, ambas sonoras. As duas têm que ser pronunciadas. Eu ainda sei que esses encontros podem ser chamados de encontros perfeitos, que acontecem como? Na mesma sílaba, e podem ser encontros imperfeitos. O que são esses encontros imperfeitos? Em sílabas diferentes. Então, quando a gente fala em complemento, é isso, né? É trabalhar com esse tipo de complemento aqui, ó. Então, trator, problema. Aqui eu vou fazer teste. Então, em sílabas separadas. Vou fazer perfeito. Então, aqui eu tenho o encontro consonantal imperfeito. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam encontros consonantais. Então, ó, semana não tem nada, nenhum tipo de fenômeno interessante para a gente estudar. No caso de outra, a gente tem outra. O que eu tenho aqui? Ditongo. Crescente ou decrescente? Decrescente. Então, pode fazer seu exercício bonitinho, que a gente vai sempre revisar tudo. E aqui o TR é um encontro consonantal perfeito. No caso da palavra praia, praia, separa assim, tá? Então, olha o que eu tenho em praia. Encontro consonantal perfeito. Isso aqui é um falso hiato. E o AI é um ditongo. Decrescente. Então, aí ditongo decrescente. Precisa. Só tem um fenômeno interessante. Encontro consonantal perfeito. Guerra, o U não é pronunciado e o RR também. Então, aqui eu tenho dois dígrafos. No caso, são dígrafos consonantais, porque vão ter som de consoante. E na palavra abrir, eu tenho um encontro consonantal perfeito. Por enquanto, nada de resposta, né? Trabalho, isso é dígrafo. Aqui o TR, encontro consonantal perfeito. Acreditar, encontro consonantal perfeito. Publicidade, encontro consonantal perfeito. Achamos a nossa resposta. Letra C, de continuarei o quê? Estudando até tomar posse. Madrugada, encontro consonantal perfeito. Água, isso aqui, ó, é um ditongo crescente. E aí, como você já está mais avançado, a gente sabe que esse ditongo crescente, ele pode vir assim também, ó. Água. Ele pode ser chamado de proparoxítona eventual. Então, nosso objetivo é comentar as questões com esse nível de detalhamento o curso todo, tá? Televisão. Aqui a gente tem um ditongo. No caso, o A é vogal e o O é semivogal. Então, é um ditongo decrescente. Bom, marquei os fenômenos envolvidos na matéria. Trabalhei todos esses fenômenos aqui, né, envolvidos na matéria que a gente está estudando, a gente está revisando e tal. E assim seguiremos ao longo de todo o nosso curso com todos os conteúdos. Qual vai ser a nossa resposta, gente? Letra C, de continuarei estudando até tomar posse. C, de com certeza o seu nome estará no Diário Oficial no concurso da sua vida. O negócio é não desistir, gente. E principalmente, né, estudar. Não existe um caminho fácil. Então, estamos aqui com este curso porque às vezes o menino tem literalmente uma dificuldade de organização. Ai, Flávia, eu não seleciono as questões, aí eu não faço, aí eu faço, mas eu não sei por que eu errei, nem por que eu acertei. Eu tenho uma dificuldade de ficar olhando comentário. Então, beleza. Estou aqui para ajudar você a gerenciar os seus comentários.
30 minutos fazendo questões, na sequência toma uma água, vai ao banheiro, respira, levanta o braço, né, dá uma esticada no corpo e vem corrigir as questões comigo, porque vai dar certo. Mas vem com disposição, vem com a caneta na mão, né, e ó, anotando. Você pode usar uma lousa, pode usar um tablet, né, gente, mas é necessário que você anote algumas coisas, porque esse processo motor ajuda você a fixar a matéria. Existem vários estudos que comprovam que escrever é um processo eficiente para a retenção de memória de longo prazo, tá? Para a constituição de uma memória de longo prazo. Então, nosso objetivo aqui é que você realmente aprenda a partir das questões, né? Dígrafo. Ah, a palavra dígrafo, Flávia. Por exemplo, eu já vi uma prova da PM que trouxe digrama. É a mesma coisa de digrama. Dia de 2, né? Então, dígrafo ou digrama, singular, masculino, gramática. Reunião de duas letras, podem ser consoantes e vogais, né? Que juntas representam um único fonema, considerado o significado verbete dígrafo, assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam um dígrafo. Então, dominando esse conceito de dígrafo, né, considerando o significado do verbete dígrafo, assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam um dígrafo. Aí eu tenho lá assim, ó, porque o U não é pronunciado, né? Então, neste caso aqui, eu tenho dígrafo. Por quê? Ignorado, não tem o dígrafo. Tudo que está aqui é pronunciado. Trabalho, tem o dígrafo, LH. A gente costuma representar assim, né? Antes, a gente poderia até colocar assim, ó, dígrafos, eles se dividem. Então, a gente sabe que os dígrafos são duas letras, um som. Sabemos que os dígrafos podem ser vocálicos. E aí, esses dígrafos vocálicos, normalmente vogal mais M ou N. Então, nesse caso, a gente vai ter, por exemplo, tanto. Vai fazer assim, ó, tanto. Né? Vogal mais M ou N. E tem dígrafos consonantais. Nesse caso, eu tenho duas categorias importantes. Os que são sempre dígrafos, que aí vale a pena decorar. LH, NH, CH, RR e SS. Esses daqui vale a pena decorar, sem dúvida, porque a gente ganha tempo, né? E os oscilantes, que dependem da palavra. QU, GU, SC, XC, que aí depende da palavra, tá? Aqui eu tenho um dígrafo também. Então, por exemplo, eu poderia começar assim, ó. Olha, os de decorar aparecem na letra B. Olha aqui, ó. Essas letras são sempre dígrafos. Sobressalto, sorriso, trabalho, dinheiro. Isso facilitaria, você ganharia tempo para outras questões, que isso também acaba sendo importante, fazer redação, né? Publicidade, nada. Fruta, nada. Cochilar, tem. Ressentimento, tem. E aqui também tem, ó. Ressentimento tem até o Nzinho aqui, né? Molha, madrugada, sanduíche, aqui tem também, sanduíche. Bom, então olha o que eu tenho. Na palavra, vamos marcar só os que são, tá? Na palavra porque eu tenho um dígrafo. Na palavra trabalho eu tenho dígrafo. Cochilar, sobressaltado, sorriso, trabalho, dinheiro. Na palavra cochilar aqui, ressentimento, aqui o EN, né, é um dígrafo. Então, nesse caso, eu tenho esses dígrafos marcando essas palavras. E aqui eu tenho outras coisas, ó. Ignorado, encontro consonantal imperfeito. Aqui, ó, porque, encontro consonantal imperfeito. Trabalho, encontro consonantal perfeito.
sobressaltado, encontro consonantal perfeito. Esse L depende, vou colocar um asterisco nele, porque algumas bancas, tipo a Fumarc e a Fundatec, costumam considerar esse L vocalizado. Com som de U. Então, sobressaltado, algumas bancas vão considerar que esse AL aqui, ó, vai formar um ditongo fonético, que a gente chama. Sorriso, trabalho, encontro consonantal perfeito. Dinheiro, esse EI aqui, ó, ditongo. Decrescente. Publicidade, encontro consonantal perfeito. Fruta, encontro consonantal perfeito. Ressentimento, ó, tem mais um dígrafo aqui, ó. Como é que fica a palavra ressentimento? Ressentimento. Tá vendo? Nesta palavra eu tenho 3 dígrafos. Molha, dígrafo, molha. Madrugada, encontro consonantal perfeito. Sanduíche, aqui é um hiato. Vou fazer assim, ó. E aqui fica assim. Passarinhos. Então, LH, NH, CH, RR, SS são sempre dígrafos. Nós colorimos aqui os dígrafos, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Colorimos os dígrafos em amarelo, tá? E aproveitamos para fazer as demais palavras, para ver o que havia nessas palavras. Então, assim, sempre pensando, a gente está lá no nosso curso fazendo um exercício de análise sintática. Está pedindo a transitividade do verbo, mas eu vou ter o cuidado de, às vezes, fazer a análise sintática do sujeito também. Então, isso em todas as nossas aulas, o nosso cuidado vai ser revisar a partir do exercício, para que aquele estudo realmente tenha uma serventia para você, não seja um tempo jogado fora, né? Gente, eu falo que o tempo do menino é o mais importante, tá? Você tem que dar muito valor ao seu tempo aí nessa preparação, que isso aí vale ouro. As palavras do texto, saudade, então já vou começar separando, ó. Saudade. Então, em saudade, o A é vogal e o U é semivogal. Logo, eu tenho um ditongo decrescente. Aí eu tenho prateleira. Pra encontro consonantal perfeito, aqui eu tenho vogal e semivogal, então ditongo decrescente. Vou separar assim, ó, hiato. Então, eu tenho ditongo e hiato. Essa vai ser a nossa resposta aqui. E a gente pensou em relação aos fenômenos vocálicos dessas palavras. Assinale a alternativa onde todas as palavras tiradas do texto contêm exemplos de hiato. A gente já sabe que o hiato são 2 vogais em sílabas separadas. E palavras tiradas do texto, como a questão não é de gramática, não faz diferença para nós. Ó, já, hiato. Hiato. Diante. E esse an aqui, ó, inclusive fica assim, que é dígrafo, tá? Mas eu tô olhando hiato. E esse an aqui a gente puxa dígrafo. Só para você ir recordando. Vai ficar assim também, ó. São. Na palavra apreensão, eu tenho hiato aqui, ó. Encontro consonantal perfeito aqui no PR. No EN, eu tenho dígrafo.
E no AO eu tenho ditongo decrescente. A palavra tem tipo tudo, né? Então, ó, apreensão. Ditongo. Aqui vira isso, dígrafo. Esse dígrafo é vocálico. O E são duas vogais em sílabas separadas. Hiato. O PR, o que vai ser o PR? Encontro consonantal perfeito. Só para mostrar que uma palavra, gente, é muita coisa, tá? Então, o que a gente tem? Vogal e o que? Semivogal. Então, se é vogal e semivogal, isso aqui vai ser um ditongo decrescente. Misterioso. Olha aqui, ó. Misterioso. Nesse caso, separo. Eu tenho aqui, ó, um encontro consonantal imperfeito. Perceberam? E aqui eu tenho hiato. Mai, us, cu, lá. O menino vem aqui e fala assim, hiato, cuidado, hein? Isso aqui é vogal. Aqui eu tenho vogal e semivogal. Isso aqui é um falso hiato. Claro que a gente sabe que nem toda questão é bem feita para levar isso em consideração, mas é o certo. Eu não separo vogal e semivogal. Então, isso aqui é um ditongo decrescente. Diante, o que a gente vai ter? Diante. Aqui vira an, tem um dígrafo, né? Mas eu tenho o hiato, ó. O I e o A formando hiato. Eu, já sabemos que é vogal e semivogal, ditongo. Então, vogal e semivogal, ditongo. E lua separa, hiato. Apreensão. Ó, hiato. Aqui, encontro consonantal perfeito. Ditongo e dígrafo. Pareceu nada de preguiça, tem que fazer. Essa daqui já fizemos. E essa também já fizemos. Bom, então, eu quero a alternativa em que todas as palavras apresentam o quê? Hiato. Viaja, hiato. Lua, hiato. Diante, hiato. Apreensão, hiato. Nossa resposta, letra A. De amanhã, vou estudar o quê? Português o dia todo, né? Já estou estudando. Nosso negócio é revisar por meio de questões. Então, ao longo da semana, nós vamos fazer várias aulas deste curso de 1001 questões. Bom, em se tratando de encontros vocálicos, as palavras do texto dinheiro, aqui a gente já sabe que tem um dígrafo, fazer um Nzinho assim, dinheiro. O E é vogal e o I é semivogal. Isso daqui é um ditongo. De que tipo, gente? Decrescente. Guardo. Eu tenho que observar que a letra U é pronunciada. Guardo. Então, ó. Guardo, semivogal, vogal. Por que você sabe que o A é vogal, Flávio? Porque o A é sempre vogal, né? Então, guardo. Aqui, ó, tá acontecendo um encontro consonantal imperfeito. Guardo. Aqui, ó. Encontro consonantal imperfeito. E aqui eu tenho semivogal mais vogal, ditongo crescente. Aí vou pro inteiro. Isso é dígrafo. Inteiro vai fazer assim, ó, in. Aqui eu tenho vogal e semivogal. Então, é ditongo, no caso, decrescente. Então, na palavra inteiro, eu tenho um dígrafo e um ditongo decrescente. Bom, só perguntou em relação aos encontros vocálicos, mas nós sempre vamos fazer tudo, porque o nosso objetivo é revisar.
Então, ó, nessa palavra, o que a gente vai ter? Ditongo, dinheiro, guardo e inteiro. Todas elas vão apresentar ditongos, de modo que a nossa resposta vai ser a letra A de amanhã vou estudar português. A de a vida muda quando a gente senta e estuda. Então, você está planejando. Na primeira semana do mês, eu vou revisar fonética, acentuação gráfica, ortografia, noções gerais de classes gramaticais. Na segunda semana do mês, eu vou revisar tudo relacionado à morfologia, formação de palavras, então tudo relacionado à morfologia. Noções gerais de classes gramaticais, porque vai envolver ali formação de palavras. Vou estudar substantivo, adjetivo, advérbio, vou estudar diminutivo, aumentativo, que às vezes cai numa banca tipo a FGV. Então, vou estudar isso tudo, revisando esses conteúdos com foco em questões, tá? Então, nosso curso vai ser sempre assim. Bom, em se tratando de encontros vocálicos em relação às palavras do texto, lei, eu tenho vogal e semivogal, vão, vogal e semivogal, meus, vogal e semivogal, véu, vogal e semivogal. Aqui, aproveitando, ó, meus e véu. Qual que é a diferença? Em meus, o E é fechado e em véu, o E é aberto. As vogais E O, né, elas podem ser fechadas ou abertas. Nós vamos fazer uma questão mais à frente, que é uma questão até mais complicadinha, que ela pode ser fechada ou aberta. Então, por exemplo, quando eu falo uma palavra tipo apoio, que já pegando para a minha questão lá na frente, tá? Verbo, esse O aqui, ó, é aberto. Quando eu falo apoio, que é um substantivo, esse O aqui é fechado. Então, apoio, o O é fechado. Só para a gente aproveitar, né? Essas vogais aqui, ó, podem ser abertas ou fechadas. Então, essas vogais podem ser abertas ou fechadas, tá? Bom, no caso aqui a gente vai ter ditongo, ditongo, ditongo e ditongo. Letra C. Todas essas palavras, aproveitando, ó, lei, vão, meus e véu, são monossílabos. Mais especificamente, são exemplos de monossílabos. Beleza? Então, nossa resposta D de devo estudar. Esta vai ser a questão que nós vamos usar para fazer uma ficha, por exemplo. Sempre pegar a mais completa ou a mais difícil. E eu adorei essa questão aqui, porque ela é para uma prova de médica. Aí eu brinquei com a Júlia, minha filha aqui. Falei, Júlia, achou que só porque formou, né, agora é médica, a vida vai estar fácil? Não, vai fazer um concursinho, vai encontrar esta questão aqui e se lembrar da mamãe pro resto da vida, né? Porque o negócio aqui foi complexo. O médico não basta saber medicina, tinha que saber isso aqui. Olha lá, quanto aos verbos, e aí, gente, a seleção das questões ela é muito importante, porque vem verbo aqui, o menino fica achando que é questão de verbo, mas não é. Quando a gente vai olhar o conteúdo dela, é um conteúdo de fonética, então a habilidade que você teria que ter aqui está relacionada a fonema, hiato, ditongo, tudo que é relacionado à pronúncia, tá? Então, olha aqui, quanto aos verbos, assinale verdadeiro ou falso e marque a alternativa correta. Os verbos ter e vir apresentam, na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, a letra E duplicada, formando hiato. Então, vamos pegar aqui, ó, ter, a gente faz ele tem, eles o quê? Tem. Vir, a gente faz ele vem, eles vêm. Então, ter e vir não duplicam a vogal. Apenas recebem acento no plural.
apenas recebem acento circunflexo no plural. Então, falso. Depois eu tenho assim, ó, no verbo apoiar, a forma de primeira pessoa do presente do indicativo apresenta a letra O aberta. Quem está falando aqui? Eu, primeira pessoa, eu apoio. A letra O é aberta. Separa-se assim, ó, apoio. Na hora de ler, a gente está lendo com a pronúncia o quê? Aberta, apoio, beleza? Já o substantivo derivado do mesmo verbo apresenta a vogal O fechada. O apoio que recebi. Realmente, a gente tem um timbre fechado. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? O timbre do verbo eu apoio e o apoio que eu recebi. E, vamos lá, lembrar, a palavra apoio, né, que antes tinha um acento agudo, ela perdeu o acento agudo com a reforma ortográfica. Então, aqui, ó, apoio, que era assim, a gente aproveita para lembrar que perdeu o acento com a reforma. Reforma ortográfica. Vou colocar aqui com mais. Então, perdeu o acento com a reforma ortográfica, tá? Bom, aí respirei, continuei, né, estudando. Tem lá assim, ó, os verbos possuir e constituir na terceira pessoa do singular do presente do indicativo apresentam hiato. Bom, primeiro eu tenho que ter uma noção de terceira pessoa do presente do indicativo, né? Então, eu possuo, tu possuis, ele possui, nós o quê? Ele possui, nós possuímos. Eu quero aqui, ó, ele possui, ele constitui. Gente, isso aqui é ditongo, não é ele possuir, né? Aí, ó, seria se fosse eu o quê? Possuir. Eu possuí. Eu, aí seria primeira pessoa e não terceira, e é no passado, né? Eu possuí, eu constituí a minha vida. Pretérito perfeito do indicativo. E qual pessoa? Primeira do singular. Então, os verbos possuir e constituir na terceira pessoa do singular do presente do indicativo apresentam hiato? Não. Apresentam o quê? Ditongo. Ele possui, ele constitui. Beleza? Então, apresentam ditongo? Não. Ok? O verbo voar, na primeira pessoa do presente do indicativo, apresenta hiato formado por vogais idênticas. Eu vou. E, inclusive, perdeu o acento também na reforma ortográfica. Vogais idênticas, gente, sempre vão formar hiato. Então, isso aqui é verdadeiro. Ó. Eu vou. Que essa palavra perdeu o acento na reforma. Essa palavra perdeu o acento na reforma ortográfica e vogais iguais ficam sempre separadas. Ó. Creem, enjoo, caatinga. Vogais idênticas ficam sempre separadas. Verdadeiro. Os verbos crer e ler, na primeira pessoa do presente do indicativo, então aqui, ó, eu creio. Beleza? Apresenta um exemplo de falso hiato. Vou separar esse verbo. Ó. Eu creio. Eu leio. Vogal, semivogal. E isso daqui é vogal, porque se está sozinho é vogal, né? Então, ó, o que é o falso hiato? É exatamente isso. É semivogal mais vogal. Então, semivogal, vogal. Peraí que eu botei trocado. Vogal, semivogal, vogal. Isso aqui é um falso hiato mesmo. Então, quando eu penso nesse encontro aqui, ó, I com O, eu tenho uma semivogal mais uma vogal em sílabas, o quê? Separadas. Isso vai ser um caso de falso hiato. Logo,
verdadeiro. Flávia, mas eu já vi provas, eu vi uma prova, por exemplo, da Consulplan, em que a organizadora considerou o termo como hiato. Gente, se você está fazendo a questão, você viu que não vai dar resposta, ainda mais sendo uma questão de verdadeiro ou falso. Beleza, tem hora que você não pode brigar, né, contra as forças da natureza. A banca, às vezes, faz uma questão que não é tão bem feita e não há nada que a gente possa fazer para resolver esse problema, tá? Então, a gente pensando ali na lógica da questão, a gente pode acabar optando por uma outra resposta. Teoricamente, na palavra creio, na palavra leio, não há hiato. Do ponto de vista correto, da teoria adequada, não há hiato. A gente fala que ocorreu um falso hiato, que é uma semivogal mais uma vogal. Só que, eventualmente, né, gente, as coisas saem ao nosso controle e a banca pode ignorar isso. Pode acontecer. Não vou falar que não acontece, não que acontece, né? Então, tem falso, verdadeiro, verdadeiro, de modo que a nossa resposta aqui vai ser a letra A de amanhã vou estudar português. A de a vida muda quando a gente senta e de fato o quê? Estuda, sem reclamar, sem ficar preocupado com o coleguinha, porque estudar, gente, é uma atividade individual. Ponha isso na sua cabeça. Por mais que a gente queira, né, ali pensar que o coletivo vai resolver o nosso problema, que todos os problemas se resolvem a partir dos parâmetros alheios, se fulano fez, eu também faço, se fulano conseguiu, eu também consigo. Não é bem assim, porque as nossas realidades são muito diferentes. A única certeza que eu posso te dar é que se você se esforçar, o resultado virá para você. Então, vamos dizer assim, palcos diferentes, realidades diferentes, né? Cada um com uma vida aí para trabalhar suas próprias necessidades. Bom, em se tratando de encontros vocálicos e conceitos fonéticos, assinale a alternativa correta. Então, ó, na palavra creem, há um ditongo. Bom, essa daqui é bem complicada, tá? Porque na hora que eu faço essa daqui, eu falei assim, errada. Aqui eu tô vendo um hiato. Só que se eu for um pouquinho mais a fundo, e às vezes a gente tem conhecimento para isso, a gente pode pensar assim, esse M tem som de I, creem. Conseguem ver isso aqui? E aí eu posso falar que isso aqui é um ditongo que? Fonético. Claro que quem elaborou essa questão pensou nisso aqui, nem viu esse M aqui. Então, na hora que a pessoa colocou assim, há um ditongo, eu coloquei assim, né? Coloquei um ditongo fonético. Aí eu marquei essa? Não. Por quê? Porque eu analisei todas, né? Então, há um ditongo fonético e há um hiato aqui. Aí eu fui analisar as outras. Por quê? Não adianta eu te trazer apenas questões perfeitas. O mundo não é feito só de coisas perfeitas, tá? Na palavra qual, a depender da leitura da letra L, e eu já tinha visto isso, eu sei que a Fundatec e a FUMAC são duas bancas que costumam vocalizar a letra L. Aí eu fui lá e pensei assim, qual? A depender da pronúncia que eu der pro L, aqui ó, se eu pensar nisso aqui, eu vou ter semivogal, vogal e semivogal. A depender da leitura da letra L, é possível considerar a existência de um tritongo que? Fonético. Isto é verdadeiro. É possível considerar a existência de um tritongo fonético. E olha como é que a questão é complicada. Porque aqui também a gente tem um ditongo do tipo que? Fonético, só que o cara comeu mosca. Beleza? Na palavra bem, adígrafo. Não, na palavra bem não há adígrafo. Na palavra bem, o que está acontecendo aqui? Na palavra bem, esse M tem som de I. Como esse M tem som de I, a gente fala que acontece um ditongo fonético. Então, não há dígrafo, é um ditongo fonético. Na palavra cheguei, há um tritongo. Ó, aqui a gente tem um dígrafo. Aí depois, quando eu vou para cheguei, esse U não é pronunciado. Cheguei, não é guei, né? Cheguei. Então, aqui eu tenho um dígrafo. E aí o E é vogal e o I é semivogal. Então, eu tenho um ditongo. Beleza?
Aí eu até voltei para analisar o enunciado, porque a gente vai pensando e fala assim, não, o que é que está pedindo, né? Bom, a resposta oficial é essa, B, tá? Do gabarito é essa daqui. Beleza, e não que eu discorde da resposta, porque isso que está falando aqui é verdadeiro. O problema é que a letra A, ela também está correta. Por quê? Quando eu falei na palavra creio, há um ditongo? Há, só que ele está aqui no final, ó. E há um hiato também, beleza? Crê em, igual bem, crê em. Então, nesse caso aqui, eu tenho um ditongo fonético. Ah, e a banca anulou? Não. E o que a gente faz com isso? Enxuga as lágrimas, engole o choro e continua estudando, gente, porque não tem jeito não. Então, ele fica lá, ai, Flávia, mas as bancas são horríveis. Desabafou, continua fazendo exercício, porque o que faz a gente acertar na prova é fazer exercício. Não adianta ficar chorando e reclamando da organizadora, beleza? Respirei e fui para a próxima questão. Em todas as alternativas, exceto em uma, o número de letras da palavra apresentada não coincide com o número de fonemas. Assinale a alternativa em que se verifica coincidência entre o número de letras e o número de fonemas. Bom, o que você sabe é que fonema é o som. E a gente sabe que o número de letras pode ser igual ao número de fonemas, menor ou maior. Então, a gente já tem essa realidade aqui. Antes. Na palavra antes, eu tenho 5 letras, 4 fonemas. Isso aqui é um dígrafo vocálico. Na palavra trânsito, eu tenho isso aqui, ó. Poderia até colocar um Z aqui, né? Bom, eu tenho um encontro consonantal perfeito, eu tenho um dígrafo vocálico. Beleza? Então, neste caso aqui, eu tenho 7 letras e 6 o quê? Fonemas. Espera aí que eu contei errado, tá? 8 letras e 7 fonemas. Aí você continuou pensando. Tórax. O que vai acontecer em tórax? O X tem som de KS. Você pode colocar CS ou KS, dá o mesmo, tá? O que vai acontecer aqui é que a gente tem 5 letras e 6 o quê? Fonemas. Advogado, você não vai colocar um I aqui nem nada, porque a gente não acrescenta som vocálico. O padrão da nossa língua é vocálico, a gente não acrescenta vogal não. Então eu tenho advogado. Aqui eu tenho um encontro consonantal imperfeito, tá? Advogado. Na palavra advogado eu tenho 8 letras e 8 fonemas, de modo que a minha resposta vai ser essa. Na palavra guerra eu tenho 2 dígrafos, né, gente? Vou representar assim, ó, guerra. Então, o que eu vou ter? 6 letras e 4 fonemas. O número de letras não precisa coincidir com o número de fonemas. O número de letras pode ser maior, menor ou igual ao número de fonemas. Logo, nossa resposta é a letra D, de Deus ajuda o menino que senta e estuda todo dia um pouquinho. Depois, na questão 10. Em se tratando de conceitos fonéticos, assinale a alternativa correta. Então, eu tenho o seguinte, na palavra ideia, há um tritongo formado pelos sons vocálicos E e A. Não, gente, de jeito nenhum. Aqui a gente tem uma separação que é 3 sons vocálicos, vão ficar 2 e 1 separado. Então, ó, I, DEI, A. De modo que o E seja vogal, o I seja semivogal e esse A vogal. Como é que chama isso? Falso hiato. E aqui a gente tem um ditongo, ó. Vogal mais semivogal, vou ter um ditongo decrescente. Então, vou ter um ditongo decrescente aqui. Na palavra ideia, há um tritongo. De jeito nenhum. Eu tenho um ditongo
decrescente. E ainda posso falar que aqui, ó, eu tenho falso hiato. Respirei. Na palavra entre, há um dígrafo e o encontro consonantal. Entre. O TR, encontro consonantal perfeito, e o entre, um dígrafo vocálico. Então, há um dígrafo e um encontro consonantal. Se eu quero a correta, vai ser essa daqui mesmo. Continuei. Na palavra, aí o povo fala rachura, mas não é rachura, gente, é achura mesmo. A letra H não deve ser pronunciada no português. Então, na palavra achura, a letra H tem som de R, deve ser lida como R, isso é falso. A letra H não emite som. Não é Helena, né? É Helena. No português, claro, né, gente? Nós estamos falando do alemão, não. Então, aqui, ó, na palavra começou, vou separar, ó, começou, vogal, semivogal. O que vai ser isso, gente? Ditongo, de que tipo? Decrescente. Então, na palavra começou, nós temos um ditongo que? Decrescente. Beleza? Logo, não é hiato. Na palavra contém, há dois dígrafos vocálicos. Essa daqui eu achei bem chatinho, porque é assim, ó. Contém. Olha como é que a gente lê. Contém. Então, esse M aqui, ó, ele tem som de semivogal. Mais especificamente, tem som de I, né? Contém. Por exemplo, é o mesmo que acontece em amavam. Quando eu penso aqui, ó, amavam. O M tem som de semivogal. No caso, a semivogal U. Beleza? Então, na palavra contém, eu tenho um ditongo fonético e tenho um dígrafo vocálico. Tem um ditongo fonético e um dígrafo vocálico, beleza? Então, ó, trabalhei todos esses conceitos aqui a partir de questões. A minha ideia é que você ainda fizesse um fichamento. Tô lá, né, fazendo as minhas questões. Vou escolher uma das questões para fazer um fichamento. No meu caso aqui, desta lista, eu escolheria a questão de número 7, porque eu acho que ela é a mais complexa ali pra gente fazer um fichamento, beleza? Então, eu faria um fichamento baseado na questão de número 7, mas poderia escolher uma outra, desde que ela fosse abrangente o suficiente para trabalhar alguns aspectos. Flávio, às vezes eu posso pegar duas questões, com certeza. Na verdade, gente, o sucesso do seu estudo depende do seu esforço, de quão engajado você está no processo. Por quê? Aprendizado é uma construção. Construção é repetição. Então, o aluno ele tem que se expor a vários enunciados ali até dar certo. Desistir não é uma opção para você, eu imagino, né? Para mim, por exemplo, nunca foi. Eu sempre brinco com os meninos. Lá no curso eu falo assim, gente, não nasci para dar errado na vida, tá? Me dê uma missão e eu vou correr atrás dele. E isso aí é muito importante, assim. Você tem que ter consciência de que apesar de o processo possivelmente ser difícil, demorado, se você se propuser a fazer dar certo, as coisas vão acontecer para você. Beleza? Então, este é o ponto. Fazer o fichamento, resolver as questões, anotar o que você não anotou e, obviamente, fazer um exercício com qualidade. Não é só marcar um X. É importante que você se dedique naquele processo ali para não serem, assim, minutos jogados fora. Então, é importante que seja um estudo de qualidade, tá? Então, aqui eu faria um fichamento da questão número 7, nos moldes que a gente viu na aula de apresentação. E acabamos o bloco 1. E aí, mês que vem, você vai fazer o bloco 2 de fonética. Não precisa fazer hoje.
Ah, mas eu gostei, porque agora eu estou acertando tudo de fonética. Este é o mal do aluno. Você está trabalhando sua vaidade, né? Você quer acertar muito. E o nosso propósito não é esse. O nosso propósito é ser nomeado no concurso dos sonhos. Então, mês que vem, você vai fazer outro de fonética. Se você tem mais tempo disponível essa semana, o ideal é que você faça mais 4 ou 3 blocos. Aí vai fazer o próximo, ortografia, acentuação gráfica, vai fazer os próximos blocos ali, sempre a lista 1 de todos. Primeiro mês, lista 1 de todo mundo. Segundo mês, lista 2 de todo mundo. Terceiro mês, lista 3 de todo mundo, beleza? E o seu objetivo neste curso é treinar por assunto. Flávia, você não acha que é mais eficiente eu fazer um curso de correção de provas, por exemplo, destinado para a OCP, que é o meu concurso? Momentos diferentes do aprendizado, gente. Quando o aluno faz um curso de correção de provas, ele está às vésperas da prova. Geralmente tem que ser um curso mais curto do que esse daqui tem 100 aulas, né? Então, quando a gente pensa num curso pré-prova, você tem lá um curso com 24 aulas, por exemplo, às vésperas da prova, em que eu corrijo exercícios por assunto e provas completas da sua organizadora. O objetivo ali, fazer uma adequação de linguagem. Imagina que você tivesse feito essas 1.100 questões comigo, tá? Fiz as 1.100 questões, beleza. Saiu meu edital. Ah, qual é a banca? A banca é o Instituto da OCP. A banca é a FGV. A banca é a Fundação Getúlio Vargas. Acabei de falar FGV. A banca é a FCC, a Fundação Carlos Chagas. Então, agora é a hora de você adaptar quais os conteúdos que são priorizados. Por exemplo, sendo Fundação Carlos Chagas, isso aqui não cai. Fonética é um conteúdo irrelevante. Geralmente, você não vai ter necessidade de voltar neste conteúdo, tá? Sendo a Fundação Getúlio Vargas, alguma coisinha pode cair, mas também é raro. Vamos pensar? A gente já vai trabalhando ali com aquelas organizadoras. Mas se a sua banca fosse a Fundatec, você teria que passar por esse conteúdo. E aí no próprio curso de exercício essa seleção já fica feita. Então são momentos diferentes do seu aprendizado, beleza? Este é o ponto, momentos diferentes, tá? Então acabamos agora a nossa